como você começou hoje, não o que você planejou fazer. O que você realmente fez nos primeiros 30 minutos depois que acordou. Pegou o celular antes de sair da cama? Verificou notificações antes de tomar café? Abriu redes sociais antes de ter tido um único pensamento próprio? Chegou no trabalho já reagindo a mensagens, a urgências, a demandas de outras pessoas, sem ter decidido uma vez sequer o que era importante para você naquele dia? Se sim, você não está sozinho. A maioria dos homens começa o dia assim, deixando o mundo entrar antes de ter construído qualquer clareza interna sobre como quer viver aquelas horas. Agora imagina o seguinte: Marco Aurélio, imperador de Roma, responsável por milhões de vidas, com guerras nas fronteiras, epidemias dentro das cidades e conspirações no próprio palácio. Acordava com mais demandas externas do que você vai enfrentar em um mês inteiro. E ainda assim, antes de responder a qualquer uma delas, ele fazia algo que a maioria dos homens modernos nunca faz. No vídeo de hoje, vou te mostrar exatamente o que Marco Aurélio fazia em cada parte do dia, da manhã à noite, e como essas práticas, retiradas diretamente das meditações e dos registros históricos, se traduzem para o dia que você vai viver amanhã, não como teoria, como protocolo. Fica até o final. Esse pode ser o vídeo mais prático que você vai encontrar sobre estoicismo. Para entender o dia de Marco Aurélio, primeiro precisamos entender o peso que ele carregava, 161 depois de Cristo. Marco Aurélio tem 39 anos e acabou de se tornar imperador de Roma. Não havia querido o cargo. Desde jovem havia sido treinado para ele. O imperador anterior, Adriano, o havia escolhido como sucessor ainda na adolescência. Por 2 décadas, Marco Aurélio havia estudado filosofia estoica com alguns dos maiores mestres da época, incluindo Frontão e Június Rústicos. Havia aprendido retórica, direito, estratégia militar, administração pública. Ainda assim, quando o momento chegou, sentiu o peso de uma forma que poucos seres humanos na história conseguiram imaginar. Roma era o maior império que o mundo ocidental já havia visto. Milhões de pessoas. Fronteiras em todos os quadrantes do mundo, conhecidos sob pressão constante. Uma burocracia enorme que exigia decisões diárias de consequências imensas. E ao longo do seu reinado, ainda viria a praga antonina, a epidemia que dizimaria 1/3 da população em algumas regiões. Num contexto assim, seria compreensível, esperado, até que Marco Aurélio simplesmente sobrevivesse, que gerenciasse as crises, mantivesse o império de pé e deixasse a filosofia para os dias de paz. Mas não foi o que ele fez. Marco Aurélio manteve, durante quase 2 décadas de reinado, uma prática filosófica diária tão rigorosa quanto qualquer general que treinava seu exército. Acordava cedo, escrevia, meditava, revisava seus valores e então, e somente então, entrava no dia. As meditações que conhecemos hoje são o produto direto dessa prática. Não eram um livro que ele planejava publicar. Eram anotações pessoais, lembretes que ele escrevia para si mesmo, como um atleta que revisa a técnica antes de entrar em campo.
O que essas anotações revelam não é um homem que tinha as respostas. É um homem que trabalhava ativamente todos os dias para ser a versão de si mesmo que havia escolhido ser. Esse é o primeiro ensinamento do dia de Marco Aurélio. Antes de qualquer técnica, qualquer hábito, qualquer protocolo, a vida bem vivida não acontece por acidente. É construída deliberadamente, um dia de cada vez. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Vamos começar. Antes de responder ao mundo, construa a si mesmo. Marco Aurélio começava cada dia com o que os estoicos chamavam de meditatio matutina, a meditação matinal. Não no sentido moderno de sentar em silêncio por 20 minutos com os olhos fechados, mas no sentido de um exame ativo e deliberado da mente antes de começar o dia. Nas meditações, ele registrou os elementos centrais dessa prática matinal de uma forma que nos permite reconstruí-la com precisão. O primeiro elemento era o que ele chamava de premeditação dos males, meditatio malorum. Antes de sair de casa, Marco Aurélio antecipava mentalmente as adversidades do dia. Não como pessimismo, não como ansiedade, mas como preparo deliberado. Ele escreveu para si mesmo: diga a si mesmo logo pela manhã: encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Essa frase, retirada diretamente das meditações, choca as pessoas quando ouvem pela primeira vez. Parece negativa, parece o oposto do que um coach moderno ensinaria. Afinal, não deveríamos começar o dia com pensamentos positivos? Mas Marco Aurélio não estava cultivando negatividade. Estava eliminando surpresa, porque quando você antecipa que vai encontrar pessoas difíceis, situações frustrantes e circunstâncias fora do seu controle, e elas aparecem, você não é surpreendido. Você já processou a possibilidade, já decidiu como vai se relacionar com ela, e a energia que seria gasta em reação impulsiva pode ser direcionada para a resposta deliberada. O segundo elemento da manhã era a revisão de intenção. Marco Aurélio se perguntava: não o que vou fazer hoje, mas quem vou ser hoje? Existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. A primeira é uma lista de tarefas. A segunda é uma declaração de identidade. Quando você sabe o que vai fazer, mas não sabe quem vai ser, qualquer pressão externa pode mudar o que você faz. Quando você sabe quem vai ser, o que você faz flui naturalmente a partir disso, independente da pressão. Marco Aurélio se lembrava de 4 qualidades que queria encarnar naquele dia, retiradas da ética estoica: sabedoria, justiça, coragem e moderação. As 4 virtudes cardeais do estoicismo. Não como conceitos abstratos, como intenções concretas de como ia se comportar nas situações específicas que sabia que encontraria. O terceiro elemento era o registro escrito. Marco Aurélio escrevia, não longamente, às vezes apenas algumas linhas, mas o ato de colocar em palavras o que estava no pensamento tinha uma função específica. Tornava as intenções concretas, verificáveis, reais de uma forma que o pensamento não torna. Agora pensa em como isso se traduz para o seu dia de hoje.
Você não precisa de um diário de couro, nem de uma escrivaninha de mármore. Precisa de 3 minutos antes de pegar o celular, antes de verificar qualquer notificação, para fazer as mesmas 3 coisas que Marco Aurélio fazia. Antecipe. O que de difícil provavelmente vai aparecer hoje? Uma reunião tensa, uma conversa complicada, uma demanda que vai testar sua paciência. Nomeie, processe, decida como vai se relacionar com isso antes que chegue. Declare quem você quer ser hoje, não o que vai fazer, quem vai ser. Uma palavra, uma frase, uma intenção clara. Registre. Escreva. Pode ser no celular, num papel, em qualquer lugar. Mas escreva. Torne concreto o que está apenas flutuando na mente. 3 minutos antes do mundo entrar, todo dia. Como governar sem ser governado pelas circunstâncias. Marco Aurélio passava a maior parte do seu dia fazendo exatamente o que você faz. Trabalhando, reuniões com senadores, decisões jurídicas, correspondência administrativa, gestão de crises militares. A diferença não estava no que ele fazia, estava em como ele entrava em cada uma dessas situações. O primeiro princípio que guiava seu trabalho era o que os estoicos chamavam de katêkon, o dever adequado. A ideia de que em cada situação existe uma ação que é a mais alinhada com a razão e com a virtude, e que encontrar e executar essa ação, independente de ser a mais conveniente, a mais popular ou a mais confortável, é o trabalho central de qualquer homem que se propõe a viver com integridade. Na prática, isso significava que Marco Aurélio entrava em cada reunião, cada decisão, cada conversa com uma pergunta silenciosa: qual é a ação mais justa e mais sábia disponível para mim aqui? Não a mais fácil, não a que vai me fazer parecer melhor, não a que vai gerar menos conflito. A mais justa e mais sábia. Essa pergunta parece simples, mas aplicá-la consistentemente em cada situação, ao longo de um dia inteiro de decisões, é um dos exercícios mais exigentes que existe. O segundo princípio era a prática do que Marco Aurélio chamava de visão de cima, uma perspectiva deliberadamente ampliada que ele aplicava quando situações ameaçavam arrastar sua atenção para o imediato e fazer perder o contexto maior. Nas meditações, ele descreveu essa prática. Imaginar a si mesmo vendo a situação de muito longe, como um observador que enxerga não apenas o momento, mas o arco maior no qual ele se encaixa. Essa perspectiva não resolvia os problemas imediatos, mas não impedia que problemas imediatos se tornassem maiores do que eram, que urgências do momento obscurecessem o que era genuinamente importante, aplicado ao seu dia de trabalho. Quando uma situação te puxar completamente para o imediato, quando o e-mail urgente, a reunião imprevista, a crise do momento ameaçar tomar conta de tudo, pause por 30 segundos. Aplique a visão de cima. Essa situação, daqui a um mês, vai parecer tão urgente quanto parece agora. Essa decisão, no contexto do que você está tentando construir ao longo dos próximos anos, é tão central quanto parece neste momento. Frequentemente, a resposta é não. E essa percepção libera energia que estava sendo consumida por urgência artificial.
O terceiro princípio era a gestão deliberada das pessoas difíceis. E Marco Aurélio tinha mais delas do que qualquer um de nós vai encontrar. Senadores com agendas próprias, generais que discordavam de suas estratégias, conselheiros que viam seus erros como oportunidades, pessoas que buscavam seu favor por interesse, não por lealdade. A prática que ele desenvolveu era o que chamamos hoje de desapego compassivo. Ele se lembrava regularmente de que as pessoas difíceis que encontrava eram produto das suas próprias histórias, crenças e limitações, que agiam a partir do que sabiam e do que eram, e que esperar que agissem diferente do que eram capazes era uma forma de criar sofrimento desnecessário para si mesmo. Isso não significava aceitar comportamentos prejudiciais sem resposta. Significava responder a partir de um lugar de clareza, não de reação emocional. Agir com firmeza, quando necessário, sem carregar ressentimento do que havia passado. A arte de usar o que resiste, nenhum dia, nem o de Marco Aurélio, nem o seu, passa sem obstáculos, planos que não funcionam, pessoas que não colaboram, situações que resistem, energias que se esgotam antes do previsto. A diferença entre um dia estoico e um dia reativo não está na ausência de obstáculos. Está na relação que você tem com eles quando aparecem. Marco Aurélio desenvolveu uma prática específica para isso que ele descreveu nas Meditações com uma clareza que ainda impressiona depois de 2000 anos. Ele chamava de a arte do impedimento, a capacidade de transformar o que resiste em material, em vez de em obstáculo. Quando um plano falhava, Marco Aurélio não gastava energia lamentando o plano. Gastava energia avaliando o que a falha revelava sobre a situação, sobre as pessoas envolvidas, sobre suas próprias suposições que haviam se mostrado incorretas. E então ajustava. Não havia espaço nas meditações para o que hoje chamaríamos de vitimização. Não porque isso aconteceu comigo. Sempre o que faço com isso agora. Essa mudança de pergunta, de por que para o quê, é uma das mais poderosas que qualquer homem pode fazer. Por quê? Porque raramente tem uma resposta útil. O que aconteceu? Aconteceu. O que, por outro lado, sempre tem uma resposta acionável. Sempre existe algo que pode ser feito, mesmo que seja apenas processar e soltar. Existe ainda outra prática que Marco Aurélio usava especificamente para os momentos em que o cansaço, a frustração ou o desânimo ameaçavam comprometer sua capacidade de continuar agindo com integridade. Ele se lembrava do memento mori, a consciência da própria mortalidade. Não como depressão, como perspectiva, quando tudo parece urgente demais, difícil demais, pesado demais. Lembrar que o tempo é finito produz um efeito paradoxal. Em vez de aumentar a pressão, diminui. Porque a maioria das coisas que parecem enormes no momento se revelam, sob a luz da mortalidade, como pequenas. E as coisas que são genuinamente grandes, as relações, os valores, o legado, ficam mais visíveis quando o ruído do urgente para. Marco Aurélio escreveu: pensa frequentemente na velocidade com que as coisas e os seres passam e desaparecem, pois a substância é como um rio em fluxo contínuo,
não é pessimismo. É a clareza que vem de se lembrar que cada dia é finito e que, portanto, cada dia merece ser vivido com intenção, não apenas atravessado. Como tratar pessoas quando o mundo inteiro quer algo de você? Marco Aurélio era imperador. Isso significava que virtualmente toda pessoa que ele encontrava queria algo dele: poder, favor, proteção, reconhecimento, recursos. A relação mais comum que um imperador tinha com as pessoas ao seu redor era de interesse, não de conexão genuína. E ainda assim, nas meditações, Marco Aurélio escreveu sobre as pessoas com uma generosidade que contradiz o que seria esperado de alguém em sua posição. Ele se lembrava regularmente de que todos os seres humanos compartilham a mesma natureza racional, o mesmo logos, e que, portanto, havia uma conexão fundamental entre ele e qualquer pessoa que encontrasse, independente de posição, de comportamento, de intenção. Essa não era ingenuidade. Marco Aurélio tomava decisões difíceis sobre pessoas todos os dias, algumas das quais afetavam diretamente suas vidas. Mas ele as tomava a partir de um lugar de reconhecimento da humanidade comum, não de desumanização. Na prática do dia a dia, isso se traduzia em 3 comportamentos que Marco Aurélio praticava deliberadamente. O primeiro era escutar antes de julgar. Nas meditações, ele se lembrava regularmente de que nunca havia ouvido toda a história de ninguém, que os comportamentos que observava nas pessoas eram a ponta visível de histórias inteiras que não conhecia. E que julgar a partir da ponta visível era uma forma de arrogância que um filósofo não poderia se permitir. O segundo era separar o comportamento da pessoa. Marco Aurélio conseguia reprovar uma ação e até punir quando necessário, como imperador, sem carregar raiva ou desprezo pela pessoa que a havia praticado. Essa separação não era fácil. Ele precisava se lembrar ativamente dela. Mas era o que permitia que ele agisse com justiça em vez de com vingança. O terceiro era o que ele chamava de se lembrar da própria imperfeição antes de criticar os outros. Nas meditações, ele voltava repetidamente a seus próprios erros, suas próprias inconsistências, as formas em que ainda não havia atingido o padrão que havia estabelecido para si mesmo, não para se punir, mas para manter a humildade que impede o julgamento fácil dos outros, aplicado ao seu dia. Antes de criticar alguém, em voz alta ou internamente, faça a pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo: eu, em circunstâncias similares, tenho certeza que teria agido diferente? Frequentemente, a resposta honesta é não. E essa honestidade dissolve grande parte do julgamento que tende a ocupar espaço mental e drenar energia ao longo do dia. Como fechar o dia com integridade? A prática matinal de Marco Aurélio é bem documentada. Menos conhecida, mas igualmente importante, era sua prática noturna. Os estoicos tinham um ritual de fim de dia que Sêneca descreveu em detalhes nas suas cartas a Lucílio e que Marco Aurélio praticava em sua forma pessoal. Era o que chamavam de exame, o exame da consciência, uma revisão do dia, não para se punir pelos erros, mas para extrair aprendizado antes de dormir.
A prática tinha 3 perguntas centrais. Primeira, o que fiz bem hoje? Não no sentido de buscar elogios para si mesmo, no sentido de identificar os momentos em que agiu alinhado com quem havia decidido ser pela manhã. Esses momentos precisam ser reconhecidos não com orgulho, mas com a consciência de que são evidências. Evidências de que a versão de si mesmo que quer construir é possível, é real. Já existem fragmentos. Segunda, o que fiz que poderia ter sido diferente? Não o que fiz, de errado, linguagem de culpa, mas o que poderia ter sido diferente, linguagem de aprendizado. A diferença é sutil, mas fundamental. Culpa olha para o passado e drena energia. Aprendizado olha para o futuro e gera clareza. Marco Aurélio não era gentil consigo mesmo nessa parte. Ele era honesto. Identificava os momentos em que havia reagido quando deveria ter respondido, em que havia falado quando deveria ter ficado em silêncio, em que havia priorizado o urgente às custas do importante. Não para se destruir, para ter dados. Terceira, o que vou fazer diferente amanhã? Uma intenção concreta, específica, baseada no aprendizado da segunda pergunta. Não uma resolução grandiosa de mudar tudo. Uma microintenção para o dia seguinte, uma coisa específica que vai fazer diferente. E então, e isso é importante, soltar o dia. Não carregar os erros para a cama. Não ficar ruminando sobre o que poderia ter sido. O exame foi feito, o aprendizado foi extraído, a intenção foi definida. O dia acabou. Sêneca escrevia sobre a importância de dormir com a consciência limpa, não no sentido de não ter cometido erros, mas no sentido de ter processado os erros com honestidade e decidido como agir melhor. Esse processamento é o que permite que o descanso seja real, não apenas físico, mas mental. O protocolo completo. Vou consolidar tudo que vimos em um protocolo que você pode começar a usar amanhã. Não perfeitamente, com o que tiver, e ir ajustando com o tempo. Amanhã, 3 minutos antes de qualquer coisa. Antes de pegar o celular, antes de qualquer notificação, faça as 3 práticas matinais de Marco Aurélio, antecipe. O que difícil provavelmente vai aparecer hoje? Nomeie. Processe. Decida sua resposta antes que chegue. Declare. Quem você vai ser hoje? Uma palavra ou frase. Sua intenção de identidade para o dia. Registre. Escreva. Qualquer suporte. Torne concreto. Durante o dia, 3 perguntas de ancoragem. Quando sentir que está sendo arrastado pela reatividade, aplique as perguntas de ancoragem estoica. Isso está no meu controle? Se não, solte a resistência. Se sim, haja. Qual é a ação mais justa e sábia disponível aqui? Não a mais fácil, a mais alinhada com seus valores. Daqui a um mês, isso vai parecer tão urgente? A visão de cima que restaura a perspectiva ao encontrar obstáculos. Substitua por que isso aconteceu comigo por o que faço com isso agora, sempre. Sem exceção, ao lidar com pessoas difíceis, lembre-se de que você nunca ouviu a história inteira de ninguém. Separe o comportamento da pessoa e, antes de julgar, pergunte se você teria agido diferente nas mesmas circunstâncias. Noite, 5 minutos antes de dormir. As 3 perguntas do exame noturno.
O que fiz bem hoje? O que poderia ter sido diferente? O que vou fazer diferente amanhã? E então, solte o dia. O aprendizado foi extraído. O amanhã vai ser construído. O hoje acabou, esse protocolo completo. Manhã, dia e noite leva menos de 10 minutos de prática ativa. O resto acontece naturalmente como resultado de ter entrado no dia com intenção e fechado com integridade. Não é um sistema de produtividade, é uma forma de viver. Marco Aurélio não tinha um dia fácil. Tinha um império com fronteiras em colapso, uma epidemia dizimando sua população, conspirações políticas constantes e o peso de decisões que afetavam milhões de vidas. E ainda assim, especialmente nessas condições, manteve uma prática filosófica diária que produziu um dos textos mais profundos que a humanidade já escreveu, não para publicação, para si mesmo. Como um homem trabalhando ativamente para ser a versão de si mesmo que havia escolhido ser. O que você tem hoje, suas demandas, suas pressões, suas responsabilidades, é real. Não estou minimizando isso. Mas você tem algo que Marco Aurélio não tinha. Você já sabe o que ele descobriu ao longo de décadas de prática. Você tem o protocolo. Você tem as perguntas. Você tem os princípios, os que falta não é conhecimento. É a decisão de aplicar amanhã de manhã, antes do celular, antes das notificações, antes do mundo entrar. Você tem 3 minutos. Use-os da forma que Marco Aurélio usaria. Antecipe o que vai ser difícil. Declare quem você vai ser. Registre. E então entre no dia como o homem que você decidiu ser. Não como resposta ao que o mundo vai exigir de você. Essa diferença, entrar antes de ser entrado, é a mais pequena e a mais transformadora que existe. Se este vídeo mudou algo na forma como você vai viver amanhã, deixe um comentário com a palavra Aurélio. Assim eu sei que você chegou até o final e me ajuda muito com o canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Conteúdo como esse toda semana. Até a próxima.